A primeira revolução industrial foi um período crucial e transformador na história humana, impulsionado por diversos fatores, não apenas um. Esses fenômenos abrangiam aspectos sociais, econômicos e geográficos. A primeira revolução industrial ocorreu durante a Idade Moderna, entre os anos de 1760 a 1850, sucedendo a Idade Média e o sistema feudal. Antes desse período, o modelo de produção era predominantemente agrário e rural, com relações de trabalho e serviço. Durante a primeira revolução industrial, houve uma mudança significativa na estrutura social. Surgiu uma nova classe social, a burguesia, composta por comerciantes, empresários e proprietários de fábricas. Paralelamente, os monarcas absolutistas também desempenharam um papel importante no cenário político. A Revolução Gloriosa, também conhecida como Segunda Revolução Inglesa, ocorreu pacificamente na Inglaterra entre 1688 e 1689. Durante esse evento, houve a transição da monarquia absolutista para a monarquia parlamentar. O parlamento, associado à burguesia, passou a controlar e fiscalizar o poder do rei. Essa mudança favoreceu os interesses econômicos da burguesia e os fundamentos do liberalismo econômico começaram a surgir. Oliver Cromwell, líder do governo inglês, promulgou os Atos de Navegação. Essa legislação determinava que as mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra deveriam ser transportadas exclusivamente por embarcações inglesas. A posição geográfica privilegiada da Inglaterra como uma potência marítima contribuiu para o sucesso dessa medida, reduzindo a pirataria e o contrabando. Durante a primeira Revolução Industrial, os ingleses prosperaram de maneira notável, acumulando capital e impulsionando o desenvolvimento econômico. A Inglaterra desfrutava de uma posição geográfica estratégica, com acesso a portos marítimos. Seus solos eram ricos em carvão mineral, uma fonte essencial de energia para a indústria. Com os lucros obtidos, os ingleses puderam investir em novas tecnologias e maquinários. Esses investimentos levaram à criação das primeiras fábricas e à extração de carvão para alimentar as máquinas térmicas. O Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Pães e Vinhos, foi um acordo entre Inglaterra e Portugal. Esse tratado estabeleceu taxas preferenciais para produtos ingleses nos territórios portugueses. Em troca, os ingleses se comprometeram a comprar o vinho português. Portugal enfrentava uma crise na monarquia e buscava apoio externo. O acordo com a Inglaterra permitiu que os portugueses adquirissem tecidos ingleses, enquanto os ingleses desfrutavam do vinho português. Antes da Revolução Industrial, a economia estava fortemente ligada aos processos feudais. Os produtos eram fabricados de forma artesanal, em um processo conhecido como manufatura. Nesse sistema, um único trabalhador executava todas as etapas de produção, utilizando apenas suas mãos e ferramentas básicas, já que não havia maquinário. Na Inglaterra, a manufatura mais proeminente era a tecelagem de lã e a produção de algodão. No entanto, com os novos investimentos em tecnologia e maquinário, a antiga manufatura de lã passou por um processo de mecanização, integrando-se ao sistema fabril emergente. O modelo fabril baseava-se na divisão do trabalho, onde cada trabalhador se especializava em uma etapa específica da produção. Isso resultou em maior velocidade e aumento na quantidade de produtos finais. O maquinário, movido pela queima de carvão, gerava vapor e impulsionou não apenas a indústria têxtil, mas também a metalurgia, os transportes modernos e outros setores. Essas inovações transformaram radicalmente a economia e a sociedade, marcando o início de uma nova era industrial. A primeira Revolução Industrial foi um período de mudanças significativas na história humana, e os cercamentos desempenharam um papel crucial nesse processo. Os cercamentos envolviam a introdução de cercas nas áreas rurais. Terras que antes eram de uso comum dos camponeses passaram a ser privatizadas por poderosos senhores locais. Essa ação representou uma privatização gradual das terras comunais, rompendo com tradições econômicas medievais. Os camponeses que dependiam dessas terras comunitárias para recursos como madeira e caça foram privados desses recursos. Incapazes de produzirem seus pequenos lotes de terra, muitos camponeses foram expulsos de suas terras. Esses camponeses migraram para as cidades, dando origem ao fenômeno do êxodo rural. Nas cidades, os camponeses buscaram empregos nas indústrias emergentes. A oferta abundante de mão de obra resultou em baixos salários para os trabalhadores urbanos. Antes, a riqueza estava nas terras. Agora, ela se deslocava do comércio para a indústria. Os detentores dos meios de produção industrial tornaram-se poderosos, alterando toda a estrutura anterior. A mão de obra passa a ser vendida, estabelecendo uma nova relação de trabalho. Muitos abusos ocorriam nas fábricas.
Jornadas de trabalho exaustivas, que podiam durar até 16 horas. Remuneração baixa em comparação com o esforço e os riscos enfrentados. Condições insalubres, com falta de higiene. Mulheres e crianças também eram submetidas a trabalhos pesados e expostos. Essas mudanças transformaram profundamente a sociedade e moldaram o cenário das relações de trabalho durante a primeira Revolução Industrial. Durante o início da industrialização inglesa, surgiram teóricos que criticaram o modelo vigente. Alguns buscavam aperfeiçoá-lo, enquanto outros propunham alternativas radicais, como Karl Marx com o comunismo. Para enfrentar a exploração dos trabalhadores, a classe operária organizou-se em sindicatos. Esses grupos discutiam e reivindicavam melhorias em suas condições de trabalho. A união dos trabalhadores permitia que suas vozes fossem ouvidas pelas autoridades de forma mais organizada. Inicialmente, os sindicatos enfrentaram proibições e repressões, pois alguns estavam associados a movimentos operários agressivos. No entanto, percebeu-se que cada sindicato tinha sua própria abordagem. Alguns eram diplomáticos, enquanto outros adotavam vias mais radicais. Na segunda metade do século XIX, os sindicatos assumiram um caráter ideológico, frequentemente associado a teorias revolucionárias e partidárias. Cada categoria de trabalho desenvolveu sua própria identidade dentro desse contexto. Dois movimentos principais, com concepções opostas, inspiraram os seguintários. O ludismo. O movimento ludista foi liderado por trabalhadores da indústria têxtil. Eles protestaram de forma mais radical, recorrendo à violência. Liderados por Ned Ludd, invadiram fábricas e destruíram máquinas. Acreditavam que as máquinas substituíam os trabalhadores e ameaçavam seus empregos. Após algum tempo, o movimento evoluiu para formas de greve e fortaleceu o movimento sindical. O cartismo. O movimento cartista buscava melhores condições de trabalho. Redução da jornada para 8 horas por dia. Legalização do trabalho feminino. Fim do trabalho infantil. Salário mínimo. Além disso, reivindicavam novos direitos políticos, como o voto universal. Antes, o voto era restrito a quem atendesse a critérios econômicos e militares. Agora, queriam que todos pudessem votar, independentemente de renda ou serviço militar. A primeira Revolução Industrial foi um período de transformações profundas que moldaram a sociedade, a economia e as relações de trabalho. A introdução das fábricas, o surgimento das máquinas a vapor e a mecanização alteraram radicalmente a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. A primeira Revolução Industrial deixou um legado duradouro, estabelecendo as bases do sistema econômico atual e influenciando a forma como vivemos e trabalhamos até os dias de hoje. Seu impacto transcendeu fronteiras e continua a moldar nossa sociedade de maneiras profundas e complexas. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que tenha gostado e compreendido um pouco mais sobre essa revolução tão marcante para a nossa história. Até mais!